E como vocês podem ver, ó, dá pra perceber, ó, tem duas bolinhas aqui, ó, no abdômen dela, na parte da frente. Ui. Essas aqui escapam rápido, viu? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu jardim pra mostrar algo pra vocês. Uma aranha. Vou colocar umas fotos dela pra vocês. E essa aranha é uma Theridiidae. Família Theridiidae, na verdade, para quem não sabe de taxonomia, essa é uma divisão dela. Os Theridiidaes, na verdade, os Theridiideus, estão vendo esse amaranhado de teias? Isso é algo extremamente característico das... Eles são reconhecidos por fazerem, deixa eu pegar aqui novamente, uma teia meio bagunçada, sabe? Não dá pra entender direito essa teia aqui dela. Tem mais uma aqui do outro lado, ó. Bom, eu ia falar sobre o gênero dessa família Steatoda, mas porque eu pensei que essa aranha era uma Steatoda, mais especificamente uma Steatoda grossa. E esse é um gênero bem grande, que tem mais de 120 espécies já identificadas e que são muito conhecidos como viúvas falsas, porque eles são fisicamente, algumas espécies são parecidas com as viúvas negras, as Latrodectus, que eu vou falar mais tarde, e eles são sim parentes geneticamente, eles têm uma proximidade, tanto que eles são da mesma família, os Theridiidae. Bom, eu vou colocar algumas fotos aqui de espécies do gênero Steatoda. E se você estivesse se perguntando o que é o gênero Steatoda, é basicamente a classificação mais próxima de uma espécie na taxonomia. O que significa que o gênero é um grupo de seres vivos, no caso aranhas, que são geneticamente próximos. E essa aqui também eu acho que é um macho, porque o dimorfismo sexual das aranhas costuma ser o tamanho delas. Uma aranha macho é menor e uma aranha fêmea é maior. Então, por exemplo, uma papa-mosca, sai totalmente do tema aqui, né? Uma papa-mosca fêmea é muito não, né? Mas é consideravelmente maior do que uma papa-mosca fêmea. Portanto, eu acho que essa aqui é um macho. Estou constatando de que, na verdade, é um Latrodectus geométricus. E você talvez conheça as viúvas negras como aranhas terrivelmente venenosas, e sim, tem espécies dela que são, sim, por elas terem um veneno neurotóxico, ou seja, que ataca o nosso sistema nervoso com a latrotoxina. Mas muitas espécies de Latrodectus têm esse veneno muito diluído, então uma Latrodectus geométricus mesmo não vai causar tanto mal quanto uma viúva negra australiana, por exemplo. Acho que a Mactans seria essa. Eu vou colocar uma foto. Outra característica que difere as Steatodas, as falsas, não sei se eu citei alguma característica que difere elas, mas uma característica que torna elas bem diferentes é o tamanho, sabe? O tamanho de uma Steatoda não chega ao tamanho de uma viúva verdadeira. Também o veneno delas não é tão forte quanto de uma viúva verdadeira. A coloração, as viúvas, eu vou colocar uma foto verdadeira, elas costumam ter 3 anéis no abdômen. E como vocês podem ver, ó, dá pra perceber, ó, tem duas bolinhas aqui, ó, no abdômen dela, na parte da frente. E as falsas, deixa eu tirar ela daqui, né? Já mexi tanto dela só esse jeito. Ou essa aranha não deve mais me suportar, tanto que eu já mexi nela. Vou ensinar uma coisa a vocês a identificar uma viúva verdadeira. Procure olhar no abdômen delas e vejam se elas têm uma ampulheta vermelha. Eu vou colocar a foto pra vocês. Essa aqui eu fiquei em dúvida porque a ampulheta dela é branca. E eu olhei assim, deve ser uma falsa. Porque se fosse uma verdadeira seria ou alaranjado ou vermelho, mas não. O dessa é branco. Mas o padrão dela realmente se assemelha mais a uma verdadeira do que uma Steatoda, uma falsa. Vamos ao manuseio, eu quero mostrar pra vocês. Que ela, ou ele, porque eu acho que é ele. Eu tenho outro vídeo pegando um Latrodectus geométricos. E eu vou tentar mostrar a ampulheta dela. Se eu não conseguir mostrar aqui por vídeo, eu mostro por foto.
as falsas, as esteatodas, elas têm pontinhos no abdômen. E já que a gente está falando de anatomia, vamos falar das anatomias das aranhas. As aranhas são aracnídeos, o que significa que elas fazem parte de um grupo animal que tem 8 patas e 2 partes do corpo: o abdômen, o opistossoma e o cefalotórax, o prossoma. O cefalotórax é diferente de outros animais que têm 3 partes do corpo, como os insetos. Os insetos têm cabeça, o tórax e a parte de trás. As aranhas não, elas têm o cefalotórax, que é a junção da cabeça, céfalo, com o tórax. Nessa parte do corpo, o prossoma, os olhos, ficam os olhos e as mandíbulas, a primeira parte do sistema digestório. No abdômen, diferente do que a gente está acostumado, fica o coração, fica o resto da parte digestória, fica o útero. E isso eu acho muito interessante, porque quando eu descobri que o coração delas ficava no abdômen, eu fiquei, nossa, o coração nesse lugar é um pouco diferente. Espero que ela não me morda, né? Eu peguei ela outras vezes e ela não me mordeu. Espero que também não aconteça dessa vez. As aranhas são bem conhecidas também por terem bastante olhos. Por exemplo, a papa-mosca que eu citei aqui anteriormente, ela tem 8 olhos e ela é inclusive a aranha que tem a melhor visão de todas, podendo até ver além do que a gente vê. Elas conseguem ver a luz ultravioleta. Espero que também não aconteça dessa vez. Peguei! Ui! Essas aqui escapam rápido, viu? Tá nem focando, né? Não, não caia não. Olha aqui ela, gente. Bom, eu vou devolver ela aqui pro lugarzinho dela. Vai, volta. Bom, essa aqui, acho que ela tá meio irritadinha. Colocar a minha mão aqui atrás. Ela é bem pequenininha, gente. Bom, as aranhas, diferente de animais como mamíferos, elas são ovíparas. Elas colocam os ovos na ooteca, que é um saco de ovos. E é até impressionante, porque o saco de ovos é grande, né? Normalmente, comparado às mães, os ovos são menores, mas as ootecas são, pelo menos pra mim, são grandes mesmo. E tem um formato espinhoso. E eu vi uma aranha aqui, que eu não sei se é uma esteatoda ou uma Latrodectus, mas eu vi ela correndo aqui outro dia e eu fiquei interessada. Então vamos procurar ela, porque eu acho que eu sei onde ela tá. Quando eu virar isso aqui, vocês vão conseguir ver do que eu tô falando, que é ooteca. Uou! Estão vendo esse amaranhado de teias? Isso é algo extremamente característico das... Ela deve estar para esse lado aqui. Essas aranhas ficam escondidinhas. 3 ootecas. 4 ootecas. E dentro desses sacos de ovos podem ter mais de 100 aranhas. Isso que são ootecas. Agora... Não dá nem pra comparar minha mão, né? Tá tão longe. Olha só. Acho que talvez a gente não ache ela. Mas enfim, as pterididaes são isso mesmo. Esse emaranhado de teia. E dá pra ver, ó. Ela comeu outras aranhas. Bem legal, né? Vou tentar mexer aqui. Será que se eu virar assim a gente consegue achar ela? Ou nem assim? As ootecas que eu falei. E olhando assim, não tô achando nenhuma aranha, mas parece, ó, que aquela ooteca ali já tá vazia. E as outras eu não sei, mas parece que essas duas aqui, ó, na frente são mais novinhas e aquelas lá já nasceram. Quem sabe esse suposto macho aqui não veio daquela ooteca. Provavelmente, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado aqui desse vídeo falando sobre as aranhas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, provavelmente eu vou fazer falando sobre as papamoscas, que são outras aranhas que eu tô estudando bastante nesse período.
E que tem aqui em casa são aranhas extremamente comuns. Não matem as papamoscas, pra quem não sabe o que é exatamente. São aquelas aranhas pequenininhas que pulam, sabe? Elas comem vários insetos, assim, que é ruim pra casa. E é isso, obrigada por ter assistido. Um beijo, eu me chamo Bianca. E esse é o seu canal preferido pra falar sobre bicho. Já achei ela? Nossa! Será que achei? Não, não achei. Não, não achei.